Meus queridos, eu desejo a todos uma paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma grande alegria, uma satisfação para nós estarmos aqui para aprendermos um pouco mais da tua santa e bendita, preciosa, inerrante e infalível Palavra de Deus. Já recitemos sobre os selos do Apocalipse. Falamos até o 6º selo e hoje nós vamos falar sobre o 7º selo, que dará abertura, que revelará os anúncios das 7 trombetas, que depois também será derramada 7 taças da ira de Deus. Nós vamos falar por parte, nós vamos entender aquilo que o Senhor tem para revelar sobre a humanidade. Nós vamos estar falando sobre a ira divina, e também sobre a misericórdia do Senhor. Porque nós servimos um Deus que tem misericórdia. Deus, queridos, antes dele aplicar a justiça, sua ira, ele usa a sua misericórdia. Nós vamos entender que são 7 selos, 7 trombetas e as 7 taças da ira de Deus. 7 é o número da plenitude de Deus, da completude de Deus, da perfeição, da completude do Senhor. Nós vamos por parte, queridos, nessa noite, para nós entendermos minuciosamente a cada dia a palavra do Senhor. E eu peço, queridos, vocês que ainda não se inscreveu, se inscreva em nosso canal, se inscreva. Nós estamos aqui gratuitamente, há um gasto aqui de iluminação, há um gasto de tempo, tudo há um gasto, Mas eu estou me dispondo voluntariamente para que eu, primeiramente você, venhamos aprender a cada dia a palavra do Senhor. Vermos a misericórdia de Deus dando tempo para nossas vidas. Porque nós vamos entender que existirá alguns intervalos. Entre os 4 cavaleiros haverá um intervalo. Entre o 6º selo e o 7º há intervalo também. E também nas 7 trombetas também há intervalos. E também nas 7 taças, sempre há intervalos. Isso é Deus mostrando, que Ele protege os seus. Então vamos aqui para nós iniciarmos. Você que tem a palavra do Senhor, abramos aí. Livro das Revelações do Senhor, livro de Apocalipse. Capítulo de número 8. E eu e você, queridos, precisamos entender que os servos de Deus, os justos, os que for fiel a Deus, mesmo meia tribulação, porque a igreja não atravessará a ira divina sendo derramada sobre a terra. A noiva do Cordeiro, a igreja de Cristo, não experimentará as aflições derramada sobre a grande tribulação. E nós temos muitas promessas, biblicamente, que Deus, salvando-se a livrar o seu povo da ira futura, da ira divina. É isso que nós precisamos entender, e eu e você precisamos entender que esses acontecimentos não serão simbólicos, mas serão literais. Literalmente. Amém? Porque o capítulo 7 fala dos fiéis salvos dos perigos iminentes. E o verso 17 termina com o cordeiro que está no meio do trono, que apacentará, vai servir, vai guiar para a fonte da água da vida e enxugará toda lágrima. O capítulo 7 termina-se com uma promessa de não ter mais fome, nem sede, e nem um sol abrasador caindo sobre eles, sobre os fiéis que eles serão salvos em meio a grandes tribulações. Vejamos então. Então aqui Apocalipse capítulo 8 vai dar-se a abertura das primeiras trombetas e o final do 7º selo.
Vejamos a palavra. E havendo aberto o 7º selo, fez silêncio no céu por quase meia hora. Veja só. Silêncio no céu, uma interrupção. Fala de uma expectativa de um grande evento que irá acontecer. E isso aqui, queridos, a cada vez vai piorando. As trombetas estão no meio. Se já foi ruim o 7 selo, as 7 taças, pior ainda vai ser no derramar da 7ª praga, da 7ª taça. A cada vez vai piorando entre a primeira e a 7ª, porque os pecados vão se aumentando, a corrupção vai cada vez mais afunilando, apertando a ira divina. Veja que esse silêncio aqui é no 7º selo. Não é dito o porquê desse silêncio, mas está dito que há um silêncio, há uma interrupção por alguns momentos. Fala de uma expectativa. Por exemplo, quando se está para começar algo, alguém precisa ficar em silêncio, porque vai vir coisas terríveis. Porque lá no 8, verso 15, fala da 7ª trombeta, agora já não é mais silêncio. E tocou o 7º anjo a trombeta, e houve vozes no céu que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Deus e do seu Cristo. Vejamos então. Silêncio quase meia hora. E viu 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dadas 7 trombetas. Veja só, 7 anjos diante de Deus. Esses 7 anjos é entregue a ele, cada um 7 trombetas. Trombetas fala de voz de comando. Trombeta no Antigo Testamento se usava para proclamar uma guerra, para um ajuntamento, para mudança de lugar e para reunião. Mas trombeta aqui está no sentido de anúncio de guerra. Voz de comando. Não podemos também entender como trombeta literal, mas sim como voz de comando de algo que vai se começar. Veja aqui, 7 anjos, 7 trombetas, 7 selos, 7 taças. Sempre é 7, é o número da completude divina. E veja, queridos, cada um receberá um, ou seja, cada um dará a sua parte. Assim como a igreja hoje anuncia o evangelho, troca a trombeta, anunciando a palavra. Vai chegar um dia que será anunciado o juízo. Mas também nós vamos entender que a misericórdia vai ser anunciada. E veja só aqui, queridos, que veio outro anjo, não é o mesmo, outro anjo, e pôs junto ao altar tendo um incensário de ouro. E foi-lhe dado o que? Muito incenso, para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Veja só, queridos, o incenso era usado no Antigo Testamento. Se nós formos lermos na palavra do Senhor, o incenso era usado, para intercessão, As nossas orações aqui, elas sobem em forma de incenso celestial. Veja que as orações dos santos são ouvidas. Queridos, embora as orações de todos os santos nem sempre é respondida de imediato. Vamos ver Apocalipse 6 e 9, alguns que estão debaixo do altar, os 6, 9 e 10, estão clamando ali pela justiça divina, mas não é respondida imediatamente. Quando nós oramos, nem sempre é respondida imediatamente, queridos, mas fica reservada para o momento oportuno de Deus. Por isso, queridos, não é em vão a nossa oração, mas vamos entender, queridos. Maria Stuart, ela diz que tem mais medo da oração de John Knox
do que de um grande exército. Ela dizia: há poder na oração, né? Mas vejamos, queridos, aqui nós vamos ver outro anjo foi junto ao altar de ouro, que foi dado muito incenso para pôr com as orações dos santos. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Ou seja, é entregue a Deus as orações. Então vejamos, queridos, aqui entregue as trombetas, e nesse estado aqui intermediário fala sobre as orações dos santos, que elas vão ser respondidas aqui, né? Veja, o incenso é doce, assim a nossa oração precisa subir doce e agradável ao Senhor, né? Isso nós vamos ver lá em Êxodo 30. O incenso era usado como um braseiro e subia aquela fumaça, e Deus, vendo aquilo, ele se agradava e aceitava aquela oferta. Mas vejamos então aqui: e o anjo tomou o incensário e encheu de fogo do altar e lançou sobre a terra. E houve depois vozes, olha só, 4 elementos: vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Foi algo semelhante, queridos, que aconteceu lá no Monte Sinai, que é uma figura da manifestação de Deus, né? A manifestação de Deus. Mas aqui está falando de um manifestar de Deus para fazer o que? Juízo, né? Agora olha só o verso 6. Acompanhe comigo. Apocalipse 8:6. E os 7 anjos que tinham 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Eles agora estão preparados para tocar essas trombetas. Queridos, antes de mais nada, eu quero que vocês entendam agora, antes de eu falar, né? Antes de eu falar, eu quero que vocês entendam. 7 vezes 3, 21. São 21 juízos. Nas trombetas são 3 elementos de juízos. Mas vejamos então, queridos. Eu preciso entender quais são as áreas aqui que serão afetadas. Anote bem isso aqui. A primeira área que será afetada, nós vamos destacar aqui, que será o que? A terra, a vegetação. Amém? Vamos ver aqui. Apocalipse capítulo 8, verso 7. E o primeiro anjo tocou a trombeta e houve primeiro saraiva e fogo misturado com sangue foi lançado na terra e foi queimada a sua terça parte e queimou-se a terça parte das árvores e toda a erva verde foi queimada. Veja, a saraiva, queridos, equivale-se a um talento. Um talento é de 42 a 60 quilos, imagina. E houve saraiva e fogo. Veja, saraiva misturada com fogo, né? E misturada com sangue. Saraiva e fogo misturado com sangue é lançada na terra. Então o primeiro juízo cai sobre a terra. E a natureza, as árvores e a erva. Vejamos então, queridos, foi algo semelhante, né? Foi algo semelhante que aconteceu nos dias do profeta Joel. Ele profetizou sobre isso, né? E aí nós vamos ver então aqui que o primeiro afeta a terra. Será que não há algo, querido, semelhante na 7ª praga? Olha só o Êxodo 10, da 7ª praga do Egito. Por isso que esses eventos eu preciso entender que são literais, queridos. O Êxodo 10, do 21 ao 25, olha só. Veja só. Então disse o Senhor a Moisés: estenda a tua mão para o céu e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. E Moisés estendeu sua mão para o céu e houve trevas expressas em toda a terra do Egito por 3 dias. E não viu um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Então chamou Faraó Moisés e disse: ide servir ao Senhor. Somente fiquem ovelhas e vossas vacas. Vão também convosco as vossas crianças. Moisés também disse:
tu também darás em nossas mãos sacrifício, holocausto, que oferecemos ao nosso Deus. Veja, queridos, né? Foi algo semelhante a que aconteceu no Egito. Nós vamos ver também aqui agora, queridos, o que nos chama a atenção é o que? A terça, veja só, a terça parte. E aí você me pergunta, é somente afetada a terça parte, não todos. Isso aqui é Deus mostrando que o seu juízo e a misericórdia para aqueles outros, né, também vinham se arrependerem, né? Para aqueles outros também vinham se arrependerem. Agora vamos aqui, queridos, para o segundo anjo, versículo 8. E o segundo anjo tocou a trombeta e foi lançada no mar uma coisa como um monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. Olha aqui, queridos. Esse é o segundo anjo que tocou a trombeta, o anúncio. Então, o primeiro afetou a terra e as naturezas e as ervas. O segundo agora, a segunda trombeta, a ira divina vai ser derramada sobre o mar. E veja, caiu um monte ardendo em fogo. Alguns interpretam que esse monte é Roma, os poderes, os impérios, né? Como diz Jeremias 51, 25. Mas vamos entender aqui, tornou-se em sangue a terça parte do mar. Ou seja, os homens não vão poder beber a água, né? Vai afetar o mar e também a sua natureza. Algo semelhante também, queridos, aconteceu lá no Egito. Na primeira praga, nós vamos ver lá. E morreu a terça parte, olha só, das criaturas que tinham vida no mar, vida marítima, e perdeu-se a terça parte das naus, né? Veja só, queridos, poluição no mar, né? A humanidade, a vida marítima vão ser afetadas, né? É isso que nós vamos entender aqui. Algo semelhante nós vamos ver também lá em Êxodo. Olha só, o Êxodo 7, 20 e 21. O Êxodo 7, 20 e 21, olha o que diz. A primeira praga, as águas tornam-se em sangue, e os peixes que estavam no rio morreram, e o rio fendeu. E os egípcios não podiam beber da água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Essa foi uma das primeiras juízos que Deus usou para punir ali no Egito. Tudo o Apocalipse, queridos, é uma figura do Egito. Assim como foi redimido, saindo ali do Egito, politicamente, depois houve uma redenção, haverá uma redenção no Apocalipse, final, da retirada daqueles rabiscos que ficarem ali, na grande tribulação ainda. E veja só aqui que o Senhor vai permitir que afete somente a terça parte. Por quê? Se Deus permitisse que ferisse a todos, como aqueles outros iam se arrepender? Isso aqui é para aqueles que ainda ficarem ali, verem aqueles acontecimentos e levar eles, então, que há um arrependimento, ou seja, eles vendo o juízo de Deus sendo derramado e levando eles ao que? A um arrependimento, né? O toque da trombeta é para quê? Para advertir, né? Proclamar as forças do bem e do mal. Ali, há uma força entre o bem e o mal ali, né? E o anúncio também que será da volta do rei, que virá no final, né, da grande tribulação. E entenda que os fiéis, queridos, serão protegidos. Amém? Entenda isso. Então será o que? Poluição, segundo, será poluição no mar, né? Vamos aqui para o terceiro.
E o terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte, olha só, a terça parte dos rios, e sobre as fontes das águas. Então veja só. Primeira vai ser sobre a terra. Segundo, mar. Terceiro, derramar da ira divina vai ser sobre os rios. E veja, e as fontes das águas. Vai afetar exatamente o nascedouro da água. Mas vamos entender aqui que os fiéis serão protegidos. Aquele que tiver o selo de Deus, selo de proteção, né, será protegido. Veja só, Apocalipse 9:4, quando será no quinto toque, e foi-lhe dito que não fizesse dano à erva da terra, nem à verdura, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. Então, quem não tiver esse sinal de Deus, não vai ter proteção, não será protegido. Logicamente, será atingido. Isso aqui não é para nós preocuparmos, queridos. Não, mas é para nós ser alertados e preparados. Né? Então, o que? Olha só, sobre as fontes das águas, olha só. Caiu como uma grande estrela, que é o meteoro, né? É o meteoro. E o nome, verso 11, acompanhe comigo. E o nome da estrela era Abisinto, e a terça parte das águas tornou-se em Abisinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Aqui, queridos, é um meteoro chamado Abisinto. Na Bíblia, quando refere-se a Abisinto, refere-se a uma planta amarga, fala de julgamento divino, fala do amargor da ira divina. Vamos ver lá na Bíblia, Amós 5:7, só para vocês entenderem. Amós 5:7. Vós que converteis o juízo em alosna, que é o mesmo sentido, e deitais por terra a justiça. Olha Jeremias também 9:15. O mesmo sentido. Olha só. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que eu darei de comer a losna a este povo, e lhe darei a beber água de fel. Tem mais. Deuteronômio 29:18. Só para vocês entenderem, Deuteronômio 29:18. E a sua oferta de manjares, e as suas libações para bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o seu estatuto. Olha só aqui agora. Olha só. Para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração se desvie do Senhor, nosso Deus, e vá servir aos deuses dessas nações. Para que entre vós não haja raiz de fel e abisinto. Ou seja, é sinônimo de amargura, de juízo divino. Porque a Bíblia diz, no Salmo 119, 103, que a palavra do Senhor, ela é doce. Ela é mais doce do que o mel. Ela é preciosa. Mas aqui vai falar de um amargor, da amargura. Dos homens que não deram valor à fonte da água da vida, vai ser transformada agora em amargura, em sofrimento, né? Ou seja, fala de uma corrupção, né? Lá em Êxodo 15:25, fala que as águas amargas se transformaram em águas doces. Deus tem poder de transformar aquilo que é amargo em algo doce. Mas aqui, esse abisinto está se referindo a um juízo divino sendo derramado, né? Sobre o quê? Sobre todos os habitantes da terra que não temeram ao Senhor.
tá? Então nós vamos entender aqui, queridos. Primeiro vai cair sobre a terra, segundo sobre o mar, terceiro então sobre rios e fontes, sobre o nascedouro deles. Exatamente no nascedouro. Vamos para o quarto. E o quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol e a terça parte da lua. Veja só. Terça parte do sol e a terça parte da lua e a terça parte das estrelas, para que a terça parte dele se escurecesse e a terça parte do dia não brilhasse, semelhante à noite. Aqui, queridos, foi tudo algo também que aconteceu lá no Egito, quando nós já recitamos alguns exemplos, algumas referências aqui. O Êxodo 10, olha só para vocês entenderem. Como eu já disse e já recitei, são tudo exemplos que aconteceu lá no Egito, né? Houve que Êxodo 10, 22, e Moisés estendeu sua mão para o céu e houve trevas espessas em toda a terra do Egito. 3 dias de trevas, né? São tudo algo, um prenúncio que já ia acontecer no livro de Apocalipse. Lá em Lucas 21, 25 também, e 26, o próprio Jesus falou sobre sinais, né? Sobre aquilo que aconteceria no céu atmosférico. Por quê, queridos? O que diz na palavra do Senhor lá em Mateus 24, só para vocês entenderem? Porque eu preciso entender que esse céu, ele se gastará, ele vai passar, queridos. Mas as palavras do Senhor não hão de passar. A palavra do Senhor é viva. Isaías 42 diz: seca-se a erva, verso 8. Seca-se a erva, cai as flores, mas a palavra do Senhor subsiste eternamente. Olha só. Mateus 24, 35, olha só. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então esse céu atmosférico, querido, por quê? Porque esse quarto toque de trombeta vai ferir o quê? A terça parte do sol, lua e a terça parte das estrelas. Céu planetário. Não vai ter a luz. Os homens rejeitou a luz de Cristo, virá trevas sobre eles agora. Né? Vejamos então, queridos, porque quando falamos sobre o céu, existe 3 céus que a Bíblia menciona. Tá? Primeiro céu que nós vemos, entendemos, em grego é Uranus. É o céu aéreo, né? Inferior ao céu atmosférico, das nuvens, dos raios, né? Aonde ficam os raios, as nuvens. O segundo céu é o céu Mesouranem. É o que fica no meio intermediário ao céu estelar, literal, planetário. Terceiro céu é o céu Epourâneos. É o céu de cima. Terceiro céu, habitação, morada de Deus. Então existem 3 céus aqui. Esse primeiro céu, Uranus, céu atmosférico, céu Mesouranem, céu planetário, estelar, sideral. E o céu Epourâneos, celestial, de cima, terceiro céu. Entenda isso. E o que me chama a atenção aqui, queridos, que no final dessas 4 toques de trombetas, olha o verso 13. Eu vi um anjo voar. Aqui a expressão aqui pode ser traduzida como uma águia também, voando, tá? A maioria dos intérpretes interpreta como uma águia, que é algo semelhante, está lá em Abacuque.
verso 1, só para vocês entenderem. Abacuque 1, verso 8, olha o que diz. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, e os mais perspicazes do que os lobos à tarde. E os seus cavaleiros espalham-se por toda parte. Sim, os seus cavaleiros virão de longe, voarão como águias que se apressam para a comida. Veja só. Ai, ai, ai. Finaliza-se o quarto toque de trombeta dizendo ai, ai, ai. Quando falamos sobre ai, 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 fala de uma advertência. Significa aqui que Deus está avisando, ó, vai vir mais 3 ai aí, está escrito aqui. Ai dos que habitam sobre a terra por causa das outras vozes, das trombetas dos 3 anjos que hão de tocar. O que ele está dizendo aqui é que os 3 que vai vir à frente serão piores. Tá? E esses 3 vai ter um intervalo na 6ª trombeta também, que será o que? O livrinho, comido por João, trazido do céu, e as 2 testemunhas. Então vai ter um intervalo aqui. Isso é Deus mostrando a sua proteção. Que ele protege os fiéis. Nesse intervalo, vai ter um arrebatamento das 2 testemunhas, daqueles que estarão ali, vão ouvir essas 2 testemunhas, que pregarão no poder do Espírito Santo de Deus. Elas serão mortas, depois de 3 dias o Espírito de Deus vir entrar neles, eles vão ser levados ao céu. Eles vão ser arrebatados. Tá? E, meus queridos, veja que finaliza-se dizendo entre o 4º e o 5º, ai, ai, ai. Por quê? Vai ser pior ainda. A 5ª trombeta será pior ainda. A 6ª trombeta vai piorando, né? A cada vez vai piorando mais. Porque os homens vão piorando os seus pecados. Hoje nós não vamos falar sobre a 5ª, a 6ª e a 7ª ainda. Mas vamos ver, olha o que vai dizer lá em Apocalipse 9, 20. Mesmo com tudo aquilo acontecendo, vocês vão ver, 9, e os homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram das suas obras das mãos. Não se arrependeram para adorarem aos demônios, para não adorar aos demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze e de pedra, de madeira, que não pode ver, nem ouvir, nem andar. Veja só, queridos, vai ser pior ainda. Que Deus abençoe. Se tiver dúvida, pergunte aí, tá bom? Que Deus abençoe.